De volta. Demorou só um pouquinho porque é o tempo de baixar o vídeo para quem quiser conferir. Cleidiana, Vilma Reis na live da Independência, Alvorada da Manifesta Coletiva, como chamou Vilma Reis. Voltando. Pronto, estamos de volta. Vilma aqui com a gente. Vamos esperar o pessoal chegar. Cadê Vilma? Chamando aqui. Ei, gente, que manhã maravilhosa, também tô achando. Nosso café, Alvorada, Manifesta Coletiva, live da Independência, Independência do Brasil na Bahia. A independência popular, com luta, com subjetividade, por Oi, independência. Maria. Eu acho que. Alô? Tá vindo devagarzinho. O som chegou. Dani Ferreira aqui com a gente. Lute com Dani. Tá vindo. Eu acho que é. O som tá ótimo, a gente te ouve, mas a imagem ainda não chegou aqui pra gente. Daqui a pouco a gente chega aí. Deixa eu ver se eu saio e volto de novo, viu, Maria? Tá, É isso? isso. Vou tirar aqui, vamos esperar remover. Eu nunca consigo colocar aqui a live da Independência, a Independência do Brasil na Bahia. Luciana Mandelli, aqui conosco. Um beijo. Vamos lá. Laura Bezerra, Reconvexa, aqui com a gente também. Vamos chamar a Vilma Reis de novo. Hoje é a live da Independência, Alvorada, da Manifesta Coletiva, ocupando esse espaço público, esse novo espaço público das redes. Ó, estamos aqui de melhor live do momento. Tá dando certo. Ó, agora sim. Agora sim. Muito bem. Ok. E Vamos aí? lá, esse segundo bloco da nossa live da Independência, nesse dia 2 de julho. Bom, tivemos todo esse nosso primeiro bloco que representa o 2 de julho, na sua trajetória, na sua história, na sua tradição, na sua herança, né? Nessa herança de luta, de insurgência e de subjetividades. Falamos de todas essas subjetividades, ancestralidades, todas essas presenças. Evocamos essas figuras que nos orientam, tanto politicamente, como sangue, né? E também como tradição cultural, né? Espiritual. Mas é a hora, acho que agora a gente falar, e aí a gente começou a falar do que representa tudo isso, esse acúmulo na cidade. Como esses acúmulos estão distantes do poder. Porque essa que é a questão, ou seja, toda essa tradição que nos confere e dá identidade ao povo baiano. Cleidiana fala, né, do Parque São Bartolomeu, que é esse eixo da identidade soteropolitana, seja política, seja a relação com a nossa religiosidade, a relação das águas, e esse parque afastado desse mundo comum de Salvador, dessa possibilidade. E não é possível fazer uma política que não tome para si a responsabilidade por todo esse conjunto de patrimônio material, imaterial, histórico, insurgente. E a gente estava falando do movimento Agora é Ela, e hoje, né, Vilma, estamos também juntas, porque mais tarde, às 16 horas, a partir dessa caminhada que você fez até aqui, você entregou, né, um programa costurado, como você fala, a muitas mãos, né? Então é um projeto que você está liderando, que você foi a principal representante, mas é feito desse tsunami, como Fátima fala, né? Dessa maré, como a Áurea Carolina aí chamou, feminista negra. E ali naquele dia, né, logo depois da decisão do partido
por uma outra candidatura majoritária, que é a candidatura da Major Denise, Gabriele e você e Fátima, e Dé, uma série de pessoas, né? Pensamos, ou seja, como é que nós podemos absorver esse conjunto, né? Luiz Alberto, Coió, nossa, quantas pessoas, o próprio Juca e enfim, tantas pessoas que pensaram o que fazer com esse processo, essa caminhada, essa trajetória trilhada até aqui, que quer afirmar para a cidade um conjunto de direitos que não são de hoje, mas que são para hoje, que eles não esperam, né? É uma luta que não pode esperar, não tem prazo, ela não pode esperar. É como a crise da pandemia, a gente não pode esperar 1 ano, ou 2, ou 3. Ela se afirma aqui, agora, na presença encarnada de todos nós. Então, é tomarmos, né? E inventamos, e aí um termo que você deu, uma bancada Salvador por Direitos, por uma cidade de direitos, a bancada Cidade por Direitos. E hoje, às 16 horas, estaremos juntas lançando esse conjunto de pré-candidaturas à vereança, que aqui em Salvador são 6, mas que podem se espalhar pelo resto do Brasil. Acho que é um movimento que tem tudo para se conectar com outras movimentações. Por afirmação de direitos. E aí queria que você contasse, eu estou aqui dando esse spoiler. Dizer assim, Maria, que essa energia, né, que a gente está abrindo mesmo na Alvorada Manifesta Coletiva, e não teria outro nome mesmo, né? Ontem, quando nós falávamos com as artistas de tantos cantos do Brasil, né? Particularmente, falei ontem com o Lued de Luna, né? Que eu disse, Lued, a gente quer tocar sua música no lançamento da bancada, e a emoção de Lued, né? Ela disse, é tudo nosso. Um Corpo no Mundo, né? Que é esse disco fantástico de Lued, Um Corpo no Mundo. Ela disse, olha, que é bem claro assim, né? Eu vou botar assim essa parte. Ela disse, olha, é tão lindo. Ela disse, não, é tudo nosso, Vilma, né? É tudo nosso. E nesse disco tem uma música chamada Notícias de Salvador. E as notícias que nós queremos continuar dando, Maria Marighella, sobre Salvador, primeiro dizer que nossos planos são muito bons. Nossos planos são muito bons. E quando a gente diz isso, é porque nesse disco tem, de Lued de Luna, tem algumas músicas que nos... né, Banho de Folha e tantos outros, eles são hits, né, que se canta no Brasil inteiro hoje. Eu acho fantástico que uma jovem artista brilhante, né? Estou vendo Vera Lopes aí, maravilhosa, entrando, né? As artistas todas aqui, né? Aninha, todo mundo aqui entrando. Eu queria dizer o seguinte, tem músicas aqui como Cabô, né? Que é o choro das mães negras, a dor das mães negras por esse abandono, por esse racismo institucional, que o mundo inteiro, nesse momento, está de pé, Maria Marighella, né? O mundo inteiro está de pé. Quando a gente fala da nossa luta e lançar, 1 ano depois, uma bancada que, nesse momento, tem 7 pré-candidaturas, e 7 é bom, que Ogum nos dê caminho, né? São 7 pré-candidaturas assim, mais diversas, né? Com lutas que são muito importantes, muito, muito, muito importantes na nossa cidade. A luta para botar a cultura no centro das políticas, né? Que aí eu já vou para o nosso programa Por uma Cidade de Direitos, em que nós queremos que a nossa bancada seja eleita quando começar o processo para esse, e que defenda esse programa na cidade inteira.
porque é isso que nós precisamos, ter uma ação política na Câmara de Vereadoras, eu estou falando de propósito vereadora, Claro. né? Porque o léxico tem poder, né? Você deslocar tem esse poder. Então, nós queremos que a nossa bancada defenda essa cidade, defenda, como diz o nosso irmão Raimundo Nascimento, um plano municipal de gestão dos resíduos sólidos e que a gente fale em economia solidária, né? A gente quer que uma Lindinalva de Paula, como ela nos lembra, né? Que a gente zere essa fila de creche na cidade de Salvador. A gente quer dar o Bezerra, né? Com tanta propriedade, falando de uma luta socioambiental que tenha as comunidades tradicionais no centro do debate político, né? A gente sonha, Maria, com você, né? Você no centro desse debate político, botando a cultura na altura, porque essa é uma cidade, Juca nos lembrou, né? Que ela transpira essa cultura. Você abriu aqui essa alvorada, falando dessa potência cultural com Cleidiana Ramos, porque é demais, a gente ainda tem que ouvir, como bem você disse várias vezes, Cleidiana, porque ela é monumental, né? As Águas do Iaçu nos trouxe essa menina de ouro dos olhos de Oxum, né? E é fantástico. Então, essa cultura no centro do debate político, né? A gente quer que as lutas do subúrbio venham com Selma Sena, né? Porque tem esse miolo de Salvador precisa ter voz, precisa falar, precisa se levantar com altivez, cabeça erguida e bicão na diagonal. A luta que o Fórum Marielles faz, né? E eu não estaria aqui sem, como o Silvio Almeida falou no Roda Viva, né? Ele respondeu, eu não estaria aqui sem o movimento negro brasileiro, sem a potência do movimento negro brasileiro. E eu estou arrepiada, Maria, porque nós não estaríamos aqui não. Sem as lutas dos nossos ancestrais. Nós não estaríamos aqui. Eu fiz questão de lembrar, né, que Macota Valdina nos deu uma consciência política. E eu fiz questão de, nessa manhã, também, trazer aqui para a nossa live. Eu trouxe essa revista Palmares, porque a Fundação Palmares é nossa. E a Fundação Palmares, feita por um grande griot, historiador dessa cidade, chamado, dessa gestão, de Ubiratã Castro de Araújo. Ele que fez os contos do 2 de julho para nós, né? Então, foi na gestão dele que a gente fez esse número monumental da revista da Palmares, que tem na capa essa grande senhora, que será sempre uma bem lembrada. Eu trouxe também aqui esse outro monumental, né, que completou 78 anos semana passada. E ele nos ensinou a dizer, com todo orgulho, quanto é bom a gente ser parida por essa cultura que produz a nossa felicidade guerreira, Gilberto Gil, né? Eu, quando lembro de Ubiratã Castro de Araújo, de Macota Valdina, né? E falo aqui de Gil, e Gil dizendo para a gente, ei, moriu, ei, moriu, ei, moriu, falou. Então, esses nossos griots, e esse griot, com certeza, o melhor ministro da cultura, né, que nós tivemos, né? No dia do aniversário de 78 anos dele, Juca fez um texto monumental também, para que a gente nunca esqueça o que Gil fez com a cultura neste país, né? Então, e eu trouxe os livros mesmo das Ialorixás, depois a gente vai mostrando aqui na nossa conversa, mas é para dizer como está conectada.
essa nossa felicidade guerreira, essa nossa consciência de luta por liberdade, como nos diz o cantor Lazo Matumbi, no dia 14. Né? O dia 14, ele nos emociona, ele mexe com a gente, ele nos diz o que a nossa maravilhosa, né? A nossa maravilhosa, e hoje é uma quinta-feira, Mãe Estela de Oxóssi nos disse: nosso tempo é agora, né? O nosso tempo é agora. Essa senhora monumental nos disse. Esse livro, Meu Tempo é Agora, é um desses manuais das nossas griots que a gente tem que carregar na nossa bolsa. Sempre que tentarem interromper nossos sonhos, a gente tem que lembrar quem somos nós, né? E quem somos nós, não só no dique do Tororó, onde moram as águas e a nossa esperança, mas então é esse movimento que hoje às 16 horas, Maria Marighella, nós queremos apresentar a cidade de Salvador. Walter Takemoto, na sua luta por transporte e mobilidade nessa cidade, por afirmar as lutas do centro da cidade, dialogar com os bairros, né? A luta que está lá na Cidade Baixa com o nosso companheiro Raimundo, a luta das mulheres de terreiro com a companheira Lindinalva de Paula, a luta da Rede de Mulheres Negras da Bahia, a luta do nosso povo da cultura. Maria, você foi guerreira, junto com Renata Dias, junto com Arani, junto com todas essas mulheres e junto com esta monumental chamada Benedita da Silva. Tá? E a lei Aldir Blanc. A lei Aldir Blanc. Então, que a gente, Maria, possa entrar, olhe, assim, ó, toda essa bancada possa entrar na Câmara de Vereadoras de Salvador, sabe? E a gente entrar com todas as lutas. E eu estou dizendo a luta, eu estou dizendo a gente, porque o nosso papel enquanto ativistas, feministas, negras, numa posição antirracista, nesse momento em que os monumentos dos escravagistas estão caindo no mundo, uma das primeiras atitudes nossas é derrubar o racismo institucional na nossa cidade, né? É derrubar essa violência das elites econômicas que tem 500 anos, né? Desses donos, supostos donos desses latifúndios, muito bem aqui pontuados por Cleidiana Ramos. Tá? E quando a gente reposiciona, desde 2000, a memória de Maria Filipa, tá? Que agora a gente entrou aqui, né? Quando a gente diz: nasceu o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro, é sinal que nesse dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Nossa. Com tiranos não combinam. Estou parecendo até o Soldado Lima, né? Não combinam. Brasileiros, corações. Quando a gente lembra de Tatal cantando, né? Cantando o hino ao 2 de julho. E mais do que nunca, a gente está precisando cantar o hino ao 2 de julho e dizer que com tiranos não combinam brasileiros corações. Mas quando esse hino fala de quando a gente adentrou, né? Quando a gente atravessou tudo, quando a gente, né, derrubou sobre o comando daquela mulher, aquelas embarcações em Itaparica, e a gente adentrou, o caminho que faz desde 25 de julho, de junho, por Cachoeira, quando a capital se desloca de Salvador para Cachoeira, né?
E esse exercício, às vezes o povo fala, mas por que que faz isso? Porque a gente escreveu esse trajeto da independência. Você abriu aqui a alvorada dizendo, a gente vai falar de Lapinha até Campo Grande, né? E a gente fala também desse corredor do Recôncavo, de Itaparica, né? Das nossas ilhas, e sempre a gente lembrar aqui do nosso compromisso com um programa, com uma dimensão territorial muito mais ampla, que é com quem Salvador se relaciona de verdade. Eu cresci, eu fui aos 3 anos, eu nasci em Marechal Rondon, viu, Maria Marighella? E eu cresci em Nazaré das Farinhas, e lá vivi até os 13 anos. 10 anos eu vivi em Nazaré das Farinhas, e a gente tem essa consciência e essa altivez de negras do Partido Alto do Recôncavo da Bahia, né? A gente cresceu com essas mulheres, né, altivas. Nós crescemos, eu cresci com uma avó que me dizia, eu estou catando pimenta de ganho, plantando roça de meia e limpando a casa dos brancos, mas você vai para a Bahia para virar doutora. Olha que lindo, né? Eu lembro logo de Fábio Lima, meu irmão antropólogo, né? Eu lembro logo de Fábio Lima, porque as pessoas que moram lá em Cachoeira, em Santo Amaro, São Félix, Maragogipe, Nazaré das Farinhas, né? São Roque do Paraguaçu, a gente que vem né, desde Valença, até que é Baixo Sul, mas a gente fica ali na fronteira, claro. a gente diz, não, você vai para a Bahia. E a gente, e crescer com essa altivez tem a ver com a cultura de Maria Filipa, tem a ver com a cultura dessas mulheres como Luísa Maim, essa cultura em que Cleidiana discorreu aqui, né, de uma memória de resistência. E essa memória de resistência é o que nos trouxe e fez com que na Canção da Mangueira a gente recuperasse toda a nossa memória, essa grande memória de resistência, para dizer que tem muito mais do que está na frente do retrato, né? Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. É lindo demais, minha irmã. Então, essa memória de luta, quando diz salve os caboclos de julho, olha, né, que é essa raiz que nos trouxe até aqui, né, que é essa memória, né, quando o nosso grande diz Zumbi, comandante guerreiro, Ogunhê, guerreiro mó capitão, da capitania da minha cabeça, mandai alforria pro meu coração. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. Eu aproveito para dizer uma coisa, Maria, que sempre eu lembro disso quando eu encontro com você. Eu penso que pessoas que pretendem dirigir as nossas vidas, dirigir as cidades, estar no espaço do parlamento, da gestão do poder executivo, no sistema de justiça, essas pessoas sempre têm que ter uma relação real com a cultura. E é isso que eu tento ser, como nos lembra Maria Bethânia, né? Quando ela diz, a gente precisa ter essa relação com a cultura. Os grandes expoentes da cultura aqui na nossa cidade, quando a gente abriu essa alvorada, saudando a presença de Ivana Chantinet, é porque essa mulher, né, que hoje ela está no estandarte, dá nome a um circuito de festa, porque festa é uma celebração divina, né? Quando a gente tem isso, eu lembro também de Cláudio Marques, ele recentemente dando uma entrevista para Mário Kertz, ele disse, eu prestei atenção em você no dia que eu vi que você gostava de ir ao cinema, porque um gestor público, uma gestora pública tem que ter uma relação
né? Você tem que amar a cultura, você tem que compreender que, né, compreender essa máxima que Glauber deixou para nós quando ele nos disse, ó, Selma Sena entrando aí, né, com força na nossa live, salve os caboclos, com certeza. Selma. Quando ele disse, mais fortes são as forças do povo e nós lutamos por uma nova estética, e essa estética é exatamente, né, quando você vê Barravento, quando você vê Antônio Pitanga, monumental, né? E salve Pitanga, que completou 81 anos fazendo uma live com Tereza Cristina, né? E botou 9.500 pessoas numa live, né? Com Tereza Cristina, que ela nos salvou nossas noites todas nessa pandemia, né? E eu vi Tereza Cristina com Chico Buarque, com Caetano, com Misericórdia, né? Com tanta gente fantástica, com Preta Gil, com... Olha, é demais. E vai aparecendo, ela vai chamando e ela vai... Uma coisa linda. Ela reinventou, né? Ela reinventou as nossas noites, ela reinventou o encontro, o bate-papo, né? É uma coisa impressionante, você conhece as pessoas. Pense o que é. Ontem, Zeca Pagodinho estava conversando com Bial e trouxe a live, a conversa, né? Sobre a live de Tereza Cristina para dentro da entrevista, né? E o impacto que teve nele. E abrir o cofre e ver os cadernos dele provocado por Tereza Cristina. Ela é monumental, né? Então, essa relação, e com Margarete Menezes, com certeza, misericórdia, né? Olha, aí é demais. Então, essa potência da cultura, quando você pretende dirigir e ser uma gestora, ser uma parlamentar, né? A cultura não pode ser um aporte, um apêndice. A cultura é decisiva, né? A cultura, ela é... Por isso, no nosso programa, a gente coloca a cultura no centro da política, porque é por tentar impor uma miséria cultural a nosso povo que a gente não tem possibilidade de romper, muitas vezes, com as regras violentas do racismo institucional no nosso país. Então, o 2 de julho possibilita para a gente uma situação em que o povo toma a rua, e quando esse povo toma a rua com os seus heróis e as suas heroínas, né? Quando ela falava Cleidiana, maravilhosamente, né? Falava desse bloco, desse cortejo, né? Desses vaqueiros de Taparica entrando em Salvador, e essa memória que de geração em geração vai recuperando, de entrar na cidade altivos, né? Com seus coros, e lembrando que nós temos, né? Essa memória de uma luta em que nós não fomos vencidos, né? Que nós não fomos abatidos, que eles não conseguiram, o poder colonial não conseguiu. E mais do que nunca a gente tem que retomar a história do entorno de Salvador, porque foi dessas conexões, né? Quando Josélio, que lá na Cor da Bahia, né? Estava lá, a gente lá, nos anos 90, a gente lá, tudo fazendo estágio, né? E a gente começou a ir atrás dessa memória do 2 de julho, indo para o arquivo público, para a gente ler os jornais, para a gente juntar essa história de resistência de Salvador, para ver as armações dos pescadores de baleia, quando a cidade de Salvador, os seus marcos, os seus fortes, estava até a Mariquita, que hoje a gente conhece como Rio Vermelho, né? E o seguir em 1814, o que fez com que a gente conseguisse, em 1823, construir a possibilidade de uma vitória, né, sob a liderança de Maria Filipa e de
todas lideranças indígenas e negras que ainda estão silenciadas e invisibilizadas na história. Então, para nós, é muito importante que, nesse momento de reposicionamento, Maria, aí eu estou fazendo muito, quero fazer um desafio cultural para você. Diga aí. E nesse momento de reposicionamento, que a gente crie em Salvador um centro memorial ao 2 de julho, né, da cidade de Salvador. Eu vi que a companheira falou, né, que vai ser criado o portal 2 de julho. Eu estou muito feliz, dia 5, das 17 às 19, com uma intervenção, um manifesto, né, nas redes sociais, mas é um desafio. Eu penso que a gente precisa ter os sítios da resistência histórica na cidade de Salvador, desde Pirajá, né, para a gente cantar o samba. São Bartolomeu chegou na Bahia, coberto de flores, cheio de alegria, mas para a gente também pensar a luta toda que Macota Valdina, que América César, que tantos e tantos outros, né? Essa geração que começou na luta ambiental, como Raimundo Nascimento, Dea, nosso amigo Silvio Ribeiro e tantos outros, começaram lá no SEASB, para a luta pelo Parque São Bartolomeu, mas que a gente trate de criar um roteiro desses marcos da resistência negra e que a gente trate Pirajá com muito carinho, que a gente trate o dique do Cabrito com muito carinho, aquelas águas do dique do Cabrito, que a gente olhe para a Roça da Sabina, né? E a gente lembre de Cidade das Mulheres, né? Não apenas por Ruth Landes, mas que a gente lembre, né, que foi feito um filme nessa cidade com Mãe Té, e tantas outras mulheres da Casa Branca, e de todo esse processo das casas de candomblé da nossa cidade, que a gente lembre de Edson Carneiro, candomblés da Bahia, né? Porque essa memória de resistência, e quando eu lembro de Dona Sabina, é para lembrar do caboclo e saber que o presente dela para Dona Janaína, dona das águas, donas dos mares, e essa tradição angoleira que está lá na Roça da Sabina. Quando eu lembro da Barra, eu não lembro de um centro comercial, né? Eu lembro da Roça da Sabina e essa memória de luta em que fez com que Edson Carneiro levasse Ruth Landes para conversar com essa mulher em 1938 na Barra, no que hoje a gente conhece como a Barra. Então, tem que ter um monumento lá na Roça da Sabina, né? Para a gente ter essa memória de luta. E essa mulher que saudou Caboclo e que construiu, né, essa obra por nós exatamente no dia 2 de julho. Então, esses compromissos, sim, a Roça da Sabina, exatamente, está aí o Lorival, maravilhoso, Lori, maravilhoso, nosso irmão da literatura, nos lembrando. Então, são esses compromissos que a gente precisa cuidar muito bem da estátua de Zumbi dos Palmares na Praça da Sé e estabelecer um centro memorial ao 2 de julho, em que a gente entre de cabeça erguida, todo mundo, assim como a gente vai ver Smithsonian em Washington, D.C., né, nos Estados Unidos, a gente entra no pavilhão da arte moderna e tem um pavilhão inteiro para a obra de Jean-Michel Basquiat. Nós precisamos a gente precisa dessa obra monumental em Salvador, que é a memória ao 2 de julho. Então, a gente, quem dorme com os olhos dos outros, Maria, não acorda na hora que quer. Quem vai fazer essa revolução cultural, política, social, educacional, ambiental, né? A gente vai ter, mais tarde, nós vamos ter nossas companheiras Fátima, Trois aqui, né?
nossos companheiros falando das águas e dos rios de Salvador. Então, bom dia, companheiro Sérgio do Carmo. Salve, salve toda a nossa representação aqui. Não, o povo fala, isso aqui é uma conversa, a gente tem que responder, né? Claro! Então, eu fico tentando assim, meu Deus, prestar atenção na conversa, em você, que é esse monumento. Né? Então, vai ser a nossa forma de remover as estátuas dos escravizadores na nossa cidade. Me emociona quando eu lembro que uma escola em Salvador tirou o nome de um ditador e botou o nome de Carlos Marighella, sabe? A gente tirou o nome de Médici, né? E botou o nome, foi de Médici, não foi? Isso, Garrafa Azul Médici. Garrafa Azul Médici, e a gente botou o nome de Carlos Marighella, que será sempre um bem lembrado entre nós, filho de uma mulher Haussá, daquelas que subverteram a ordem e sempre construiu uma narrativa de liberdade na nossa cidade. Elas nunca deixaram, né? E quem leu Um Defeito de Cor sabe disso. Quem está lendo, quem leu Cecília Soares, quem leu Isabel Cristina Reis, quem leu Vlamira, e nunca é tarde para a gente começar a ler, né? E a gente lembrar que nós não estamos com tempo de sentir medo, tá? Nós não temos as condições em que nosso povo está, nós não temos condições de sentir medo. E é essa resposta política, não tem resposta política mais contundente, Maria Marighella, para nós darmos nessa cidade do que a gente lutar para eleger a bancada por uma cidade de direitos. A gente lutar para eleger pessoas comprometidas em transformação, liberdade e transformação política na nossa cidade. É fundamental, minha irmã. Mas devolvendo a palavra para você, misericórdia. Imagine. Gente, essa é a live da Independência, Alvorada Manifesta Coletiva, anunciando aí esse dia inteiro de atividades. Tem muitas atividades com as pessoas da bancada, uma série de atividades, vamos ficar postando ao longo do dia, mas às 16 horas estaremos aqui no Instagram, no Facebook da bancada por uma cidade de direitos. Vamos lançar essas 7 pré-candidaturas que vão se afirmar, chamando esse projeto que Vilma Reis encarna, não só conta, mas encarna também, e que nós estaremos aí certamente com a agenda da cultura afirmando, como Vilma falou, e que é impossível uma cidade de direitos sem cultura. E no caso de Salvador e da Bahia, nós temos, né, nesse histórico, né, como bem diz o 2 de julho, Cleidiana e tantos intelectuais, tantas figuras da nossa tradição. A cultura é um ativo de democracia no Brasil, é um ativo tanto material, de produção de riquezas, bens culturais, mas também de subjetividade. Foi através da cultura que corpos, histórias puderam se afirmar. E é com esse projeto que nós vamos hoje lançar, esse projeto em construção, né, em debate com a cidade, nesse novo espaço público. E hoje, às 16 horas, falaremos sobre tudo isso na bancada por uma cidade de direitos. Vilma, vamos encerrar que vai acabar aqui a nossa... Uai, não, eu fiz... Não, tá. Oi. Eu achei que a gente já ia, eu achei que ia cair a live, por isso que eu estava preocupada. Então, às 16 horas, juntas, estaremos, né, apresentando a nossa bancada, essas 7 candidaturas, pré-candidaturas, que juntas vão defender esses projetos que foram trazidos por Vilma, por Juca, mas como encarnar a luta por democracia em Salvador, por direito em Salvador. E Vilma traz um assunto que para nós, aí da manifesta, da coletiva, entre tantos assuntos da cultura, acho que tem um assunto, né, Vilma, que você encarna, que é, e vivifica isso a todo momento quando você fala, que é a disputa por patrimônio. Esse patrimônio simbólico, a direita nunca teve medo
em disputar esse patrimônio. Na verdade, pior, né? Eles não disputam patrimônio, eles se afirmam, eles são violentos, eles são autoritários. E esse patrimônio não pode, que é o caso do aeroporto 2 de julho. Você lembrou aí da escola Carlos Marighella, mas nós precisamos denunciar o assinte que é transformar o aeroporto, que dá nome à maior luta popular, a luta que deu a independência ao Brasil e que se fez na Bahia com esses corpos, né, uma luta popular, e do falecimento de um parlamentar, fosse ele quem fosse. Não quero entrar nem no mérito da questão de quem é, não estou entrando na questão. É um assinte que a luta que dá nome, né, ao aeroporto, uma luta popular, seja substituída pelo nome de um parlamentar. É sobre isso. E esses são os assédios. Quando Cleidiana, quando Vilma fala de 470 anos de colonização, nós estamos falando disso. Nós estamos falando de 470 anos de poder, nós estamos falando desse tipo de opressão, desse tipo de invisibilidade, e nós estamos afirmando que a cultura vai fazer parte disso. Então, Vilma dá muitos exemplos, mas a primeira disputa, Vilma, que a gente tem que fazer é orçamento. Você sabe que na gestão, as gestões da cultura, independente de elas serem mais brilhantes ou menos brilhantes, tem um problema de origem, que é o problema do orçamento, né? E esse orçamento tem responsabilidade legislativa profunda. E eu me lembro logo quando eu comecei na gestão, né, na gestão de Albino, lá em 2012, e eu falei, nossa, eu tô tomando um pau violento, assim, as pessoas criticando alguma coisa sobre os editais. E um amigo falou assim, mas Maria, com esse orçamento da cultura, é impossível o executivo não tomar pau, né, nas palavras ali. E é isso que a gente precisa ter consciência. Muitos dos nossos problemas têm que se dar numa disputa do legislativo, entendendo que parte dos nossos problemas eles são orçamentários. Silvio Almeida nos lembrou muito bem no Roda Viva. Né? Nós não queremos ficar ali no cantinho. Aí ele estava falando das lutas raciais, ele falou, nós não queremos secretaria de combate ao racismo, nós não queremos mais isso. Nós queremos, né, economistas negros, nós queremos ministérios do trabalho, nós queremos previdência, né? Meu pai contou uma história, Carlinhos, que é uma história maravilhosa. Meu irmão Pedro está aí, que diz, quando o Pedro nasceu, eu tinha 4 anos, e minha mãe dava o pezinho para eu dar banho, né? E um dia eu cheguei muito raivosa e falei assim, eu tô cansada de lavar o pé desse menino, eu quero lavar a cabeça. E meu pai conta como se fosse assim, que eu ia afogar o menino. E eu digo assim, nós estamos cansados de lavar o pé, braço e mãozinha. Nós queremos cuidar daquilo que é vital, né? Então eu trago essa imagem para dizer que a cultura não quer ficar no canto da política pública, ou seja, sair e afirmar e disputar. Isso. É afirmar o orçamento, afirmar a centralidade, disputar com as secretarias de fazenda. O problema que a cultura enfrenta hoje, Vilma, e isso a Áurea está aí na live, pode saber, nós enfrentamos problemas de natureza trabalhista, nós enfrentamos um problema de natureza previdenciária. O trabalho da cultura é um trabalho intermitente, como o trabalho da pesca, como tantos outros trabalhos. Nós não podemos ter um tipo de assistência ou pensar uma previdência, ou pensar a dimensão trabalhista. Então, eu estou dizendo, não pode ser pontual, né? Não pode. Então, o que a gente também está fazendo, o que esse movimento, o que o nosso encontro também afirma, é uma mudança de cultura política. Então, nós estamos falando, quando a gente fala de cultura na política, nós estamos falando de muitas coisas, né? E você fala isso muito lindo. Assim, primeiro que o nosso encontro, né? Nós temos uma história prévia, mas assim, o tipo de afeição que eu tenho ao te encontrar, eu falo isso, né? Você é uma cura. É uma proposição de mudança que só as mulheres podem promover. Com todo respeito aos nossos homens que estão na nossa bancada e os nossos homens, mas esse tipo de convívio, de articulação em rede, de frente feminista, né? Que as mulheres negras viveram isso a vida inteira. Mas esse tipo de frente, de rede, de elo, isso só pode ser promovido por mulheres, eu não tenho mais dúvida. Ou seja, e isso incide diretamente sobre a cultura política.
Então, quando você faz esse tipo de outros vínculos, de outras, que não é mais o vínculo da competição, que não é o vínculo, é o vínculo da soma, né? Ou seja, e que incorpora valores como cuidado, ou seja, nós tiramos da perspectiva apenas produtiva, né? Então, nós também entendemos as subjetividades, as vidas, a dimensão do cuidado que precisa, em definitivo, entrar na política e ser tratado por políticas públicas e por todas as pessoas, não só pelas mulheres, mas precisa ser amparada, ela não pode estar fora do ambiente da política. Então, quando a gente fala cultura, a gente também está falando de cultura política, a gente está falando que cultura precisa participar dos debates de segurança pública, né? Nós precisamos pensar espaço público, a gente precisa pensar transporte. E aí, Maria, e aí a gente tem muita coragem de... Olha, Petra Peron entrando aí, salve Petra! Petra! Né? Os comentários a gente... Petra! Eu sei que a gente está aqui partilhando a conversa e eu quero saudar Tainá de Paula, nossa companheira petista lá no Rio de Janeiro, mulher de luta por um Rio de direitos, né? E beneditas, né? Beneditas sejam no Rio de Janeiro, né? E com certeza reconvexa, dias mulheres virão, né? Eu adorei a inscrição que ela colocou aí. Eu gostaria, Maria, de destacar duas questões, né, nessa sua fala que eu realmente me emociono, porque a gente, né, e a gente falar das resistências, Petras, as resistências e o direito a todas as existências trans, né, é muito importante. Eu gostaria de dizer o seguinte, Selene Fonseca, ela nos lembra que diante do poder, e nós temos muito poder, nós não podemos nos ajoelhar para esses que usurpam o poder do povo todos os dias. E só essa é a explicação para esse Estado ter retirado o nome do nosso aeroporto, imagine o aeroporto de Alagoas, né? Assim você chega até Zumbi dos Palmares, né? Você chega você chega lá nos Guararapes, você vê tanta coisa que se virou no Brasil, e você chega em São Luís do Maranhão, você tem a avenida, né? Com os nomes de Zumbi dos Palmares. E aqui na Bahia, a nossa data monumental chama-se 2 de julho. Né? Essa é a nossa data cívica, política, né, histórica mais importante. Mais importante. E nós não podemos entregar isso e ser subserviente diante do poder. Então, a nossa luta precisa se manter e que se estabeleça como luta, que o nome do aeroporto, como tanto lutou nosso companheiro Luiz Alberto, enquanto parlamentar do nosso partido, Maria, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, para que o aeroporto voltasse a se chamar 2 de julho. Né? E essas são lutas importantes e que não é assim, você luta a depender da conjuntura política. Não pode ser isso. Né? Tem coisas que a gente precisa ter uma firmeza daquilo que Muniz Sodré nos lembra das lutas de longas datas. O que é que nos faz aquilo que ele chama da verdade seduzida, né? E esse debate em que ele estabelece também nesse pensar negro brasileiro. E esse pensar negro brasileiro, cada vez mais a gente está precisando pautar Muniz Sodré para lembrar o quanto que é importante a gente fincar e dizer que na disputa cultural civilizatória, salve Vitor Barreto também aqui presente, né? Na disputa de narrativa por esse país, as elites coloniais, a gente sabe disso, né? Desde a denúncia feita por Mário de Andrade, que eles estão sempre nessa disputa com a gente, de quem tem eira e tem beira, e os que não têm eira nem tem beira. Pois nós só estamos aqui, e o Brasil só é Brasil, né? Graças
aquilo que Leda Martins, essa grande senhora da cultura, nos lembrou de dizer que é afrografias da memória, né? São as afrografias da memória que nos trouxe até aqui, né? E Mãe Estela viveu mais de 90 anos para dizer que nosso tempo é agora. Então, esse é um tempo de revoluções. E não se faz revolução se você não finca um pé, se você não finca a presença real com a cultura, se você não se entende culturalmente, né? Muniz Sodré colocou isso com muita propriedade naqueles diálogos filosóficos, né, da TV Cultura, em que ele disse: quem não se entender do ponto de vista dos pertencimentos, das identidades, está perdido nessa nova conjuntura. Então, a gente não pode negar ou esquecer ou ter amnésia cultural sobre quem somos nós. Então, esses 9 minutinhos e pouco que nos resta, eu lembrei Selene Fonseca, que é uma antropóloga importante da nossa cidade, né, que muito tempo aí, né, amiga de Juca, companheira nossa nas lutas contra a celebração dos 500 anos pelas decisões equivocadas governamentais em 2000. Selene Fonseca, uma mulher de batalha, ela sempre nos alertou sobre isso e dessa luta que nós precisávamos fazer. Uma outra questão que você trouxe é o orçamento público. Léo Rabelo, ela está aqui na nossa live. Léo Rabelo, ela é uma dessas mulheres de luta, de batalha, né? E Léo está nos lembrando da importância e da pertinência de algo que nós, do PT, criamos no Brasil, que é o orçamento participativo, né? Com Raul Ponte, com todos os nossos... o nosso outro irmão, que foi prefeito de Porto Alegre, Olívio Dutra. Olívio Dutra, né? Quer dizer, a importância que teve para nós, orçamento participativo, que não pode ser algo contemplativo e algo de plateia silenciosa e mansa. Orçamento participativo, como a gente colocou no programa Por uma Cidade de Direitos, e que a gente está lutando para que essa nossa bancada, Por uma Cidade de Direitos, defenda através do parlamento, é exatamente a possibilidade de você respeitar os conselhos de direito, as organizações da sociedade civil, é de você trazer os entes e os movimentos, o que está vivo e vibrando, e você inverter prioridades numa cidade como esta, que hoje 72% dos recursos são carreados exatamente não para o miolo da cidade, não para a gente fazer o cineclube, né? Não para a gente cuidar da memória, espalhar a biblioteca pela periferia, como bem nos lembra Fátima Frois, né? Para a gente tratar de a gente popularizar a possibilidade da criança, perto da casa dela, acessar o livro, da gente criar políticas culturais, que não é de botar todos os centros culturais num único lugar da cidade, mas é de você espalhar. Você foi gestora dos centros culturais do Estado, né, dos espaços, e você sabe da importância disso, a potência que a gente viu ali no Solar Boa Vista, né, e todo o impacto quando você investe no Solar Boa Vista, né, as presenças, a força, quando a gente viu Chico Assis no Solar Boa Vista, né? Então, essas são questões decisivas numa política cultural e que você só resolve se tiver orçamento participativo de verdade e não contemplativo. E isso que você fala, ou seja, os centros eles funcionam quando você tem aquela figura do território, seja o território dentro das cidades, seja numa cidade como Salvador, as lideranças culturais daqueles territórios, ativando o imaginário daquele território. As políticas e a gestão não se podem fazer de fora para dentro apenas, ela se faz da decisão do tratamento, mas da decisão de programação, da decisão, o que é o espaço cultural Alagados? Se não um quilombo vivo, da melhor qualidade, futurista, de cuidado, que articula a política da cultura com a política da escola. O que é a relação da saúde, da no local.
Então, existe uma ecologia que se faz em torno do espaço cultural, porque é no espaço cultural que se conhecem as famílias, né? Então, você mapeia, você tem o espaço cultural, você tem a escola de educação infantil, mas você tem o ginásio, né? O Fundamental 1 e 2, você tem a relação, inclusive, com a base comunitária, então você começa a incidir, em vez da base comunitária incidir sobre a cultura, é a cultura que incide sobre uma cultura de paz, que é outro tema que a gente precisa fazer. Ou seja, quando o campo... E aí, Maria, desculpe, e aí a gente... Qualquer questão, né, sobre militarizar a escola como solução é uma vergonha. Né? Nós não podemos aceitar. A gente não precisa de polícia em escola. A cultura não pode ser tratada como adendo. A cultura precisa estar no centro, porque ela não pode. A educação não pode ser tratada desse jeito. O espaço da escola, ele tem que se relacionar, né, nesse tempo de políticos pandêmicos, né? De políticos pandêmicos que nega a política, né? E suga a nossa e tenta sugar a nossa energia política. Nós precisamos fazer enfrentamento e não a gente vê assim, não, para de falar de política para fazer política, não. Porque é essa a questão que nós estamos enfrentando. E é assim que políticos, né, pandêmicos conseguem mudar o nome do aeroporto. É assim que esse povo quer matar nossa memória. É assim que esse povo quer usar a cultura como adendo. Né? E a cultura não pode ser adendo. Né? Quando você bota o dinheiro no TCA, você fala, é o TCA. E quando investe 1 centavo em Paripe, você vem com o cara pandêmico, né? Vem com o discurso, botei lá para o jovem não se envolver com as drogas. Caramba, você não pode fazer isso. Né? A juventude, quando ela é respeitada, e a juventude negra dessa cidade precisa ser respeitada, ela precisa ter direito de se movimentar e ter direito à cidade. É isso que a articulação do Centro Antigo, por exemplo, luta, e é por isso que essa articulação hoje está na rua, né? Com os estandartes de pé, levantado pelo direito à cidade, direito à moradia, né? Mas o direito de circular, o direito de ir e vir. E quando a gente pensa que é uma sociedade que fecha escolas e abre prisões, é uma sociedade fadada à derrota. E quando a gente lutou para que nenhuma escola desta cidade seja fechada, a luta que a gente empreendeu aqui no 2 de julho para não fechar o Colégio Ipiranga, porque a relação que o Ipiranga tem com a preguiça, com a Gamboa, né, com esse centro inteiro, o nosso povo aqui no 2 de julho, nosso povo lá embaixo, né, que sobe a preguiça, Ladeira da Conceição, Gamboa, União, né? Essa articulação potente, você falou, Vila Coração de Maria, o nosso jardineiro maravilhoso, né? Pedro Rosa Moraes, e essa energia é plantada na nossa consciência política por uma mulher de cultura, Ivana Chantinet. Né? Então, é essa questão que nós estamos falando de orçamento participativo. Né? E foi com essa questão que a gente se colocou contra a forma em que se colocou o PDDU na nossa cidade. O plano diretor de desenvolvimento urbano. Né? Isso para a gente, né? Como a gente se colocou ali em outubro de 2015, como a gente peitou, como a gente continuou a batalha, né? Quando a gente tem aqui nesse nosso corredor aqui cultural, você tem a Casa Preta, né? Quantos jovens a Casa Preta tem promovido revolução? Estou vendo o Vitor Barreto aí, eu sempre me emociono com ele, com Mariana, né? Com toda a nossa turma, porque são essas potências, né? que empreendem uma revolução, e a luta que mulheres como Luana Malheiro, homens como Dudu Ribeiro, empreendem nessa cidade para que a gente desloque esse debate que nos reduz e olha para cada mulher negra, cada homem negro, cada jovem negro, como se nós tivéssemos...
Vai cair, 20 segundos. Ok. Vai, Maria. Vai você. Bom, gente, a gente volta para encerrar 10 segundos. Gente, Ok, volta. volta só para a gente encerrar, porque vamos para a terceira live. Eu vou entrar no giro das 11, viu?